Ezequiel capítulo 47, para nós lermos. Aleluia. A partir do versículo 3. Ezequiel capítulo 47, a partir do versículo de número 3. Diz assim a palavra do Senhor: E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, cerca de 500 metros, e me fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos, e mediu mais 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos, e outra vez mediu 1000, e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos, pela cintura. E mediu mais 1000, e era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Aleluia. Você aí no seu lar, equipe de trabalho, pode assentar-se. Esse texto é o texto base para falarmos de intimidade com Deus. No primeiro nível de intimidade, nós usamos o texto do Evangelho de João, onde falamos da cerimônia, onde Jesus lavou os pés dos discípulos, falando de humildade. O segundo nível, nós falamos no livro de Atos, na descida do Espírito Santo, na festa de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu, e todos foram cheios do Espírito Santo, falando de alegria, de um momento sem igual na vida de todo aquele que provou a presença de Deus, o Espírito de Deus. E no terceiro nível, nós falamos de Filipenses 4,13, mas fizemos a narrativa do sofrimento de Paulo, até o momento dele poder confessar: posso todas as coisas naquele que me fortalece. E nesse quarto nível, vocês observem que a última frase do versículo, aleluia, as águas que se deviam passar a nado, né? O rio pelo qual não se podia passar. Ezequiel está falando agora de uma situação em que não dava para passar. E para fundamentar isso, nós vamos fundamentar esse texto, esse quarto nível, onde não se pode passar, lá no livro de Colossenses, no capítulo 2. Capítulo 2, livro de Colossenses. Quero fazer um adendo aqui rapidamente, ao vivo, para que na próxima live, quarta-feira, só poderão entrar quem tiver de máscara, tá, irmãos? Não poderão mais participar da live sem a máscara, tá? É uma prudência nossa. Então, como cristão, nós temos que ser prudentes. Então, quem tem máscara, coloque a máscara, ok? Não é para ficar sem máscara,
É para colocar a máscara. Colossenses capítulo 2, versículo 9. Eu quero que vocês aqui prestem atenção no que Ezequiel está falando aqui. Volta lá, Ezequiel 47, 5. Ezequiel, capítulo 47, versículo 5. Aleluia. Águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado. Olha só, nós só nadamos em algo que é profundo. Mas Ezequiel vai dizer que rio pelo qual não se podia passar. Agora coloca Colossenses 2,9. Presta atenção, igreja. Ezequiel está falando que não podia passar. E nós estamos falando de quarto nível de intimidade. Porque chegou esse momento de que não dá para passar. Nós temos aí um louvor que diz: navegar no oceano do Espírito. Navegar no oceano do Espírito, o que você pensa como navegar? Quando você mergulha num rio, a imersão é total, não é parcial. Quando você mergulha, a imersão é total. A água encobre você completamente. O que Ezequiel capítulo 47, versículo 5 vai dizer, que a água encobre completamente. E nós não estamos falando de água, nós estamos falando do Espírito Santo, nós estamos falando da presença de Deus. Amém ou não amém, irmão? Estamos falando da presença de Deus. E o texto que Deus colocou em meu coração para falarmos desse nível é Colossenses capítulo 2, versículo 9, que diz, eu queria que o pessoal aqui da equipe de trabalho pode participar, tá, irmão? Equipe de trabalho, você que está em casa deve participar, porque nele, podem ler comigo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. A igreja, os irmãos estão aí, a equipe de trabalho foram embora, estão aí, né? Eu pensei que tivesse ido embora. Vamos lá, então vamos ler. Porque nele, corporalmente, toda a plenitude da divindade. Está falando de Jesus. Está falando que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, quando nós falamos desse quarto nível de intimidade, Ezequiel, na sua narrativa, ele vai falar de água pelo tornozelo, ele vai falar de água pelo joelho e água pela cintura. Dali para frente, Ezequiel, ele vai falar assim, ó, daqui para frente só mergulhando. E Colossenses vai falar para mim e para você que nele, somente nele, está falando de Jesus, habitou corporalmente toda a plenitude da divindade. Se você fizer uma analogia desses textos, vocês vão ver que esse quarto nível de dimensão é o quarto nível onde só Deus pode estar. Porque ser humano nenhum tem a capacidade de nele habitar toda a plenitude da divindade. O que seria comparado, queridos, você lembra de Pentecostes? Pentecostes foi o momento onde o Espírito Santo desceu de uma forma sobrenatural, a ponto das pessoas saírem pela rua como embriagados. Mas foi a descida do Espírito Santo. Ali foi a plenitude do Espírito no nível de suportar do ser humano. Ali o Espírito Santo ainda estava dosado na vida do homem. Mas agora, nesse quarto nível,
Esse é o nível de Jesus, irmão. Porque se o Espírito Santo habitar em nós, como habitou em Jesus, nós explodimos. Nós, ser humano nenhum, tem essa capacidade de Deus habitar em toda a sua plenitude. Vocês vão ver alguns momentos na Bíblia onde a presença de Deus foi muito grande. E um desses momentos é quando Salomão, ele vai inaugurar o templo. A Bíblia diz que nem os sacerdotes poderiam se conter, ficar de pé, por causa da grandeza de Deus, e todos caíram. Amém, irmãos? Todos caíram, porque a presença de Deus era muito grande. Mas era grande a tal ponto, irmãos, não a tal ponto de ocupar todo o nosso ser, como foi com Jesus. Então, mergulhar nesse oceano, né, como o hino diz, ir a esse nível de profundidade, é praticamente, para o ser humano, impossível. É impossível, por causa da nossa natureza. Porque nele, somente nele, Jesus habitou toda a plenitude da divindade. Mas vocês vão ver que Jesus não tinha pecado nenhum. Vocês vão ver que Jesus nunca pecou. E vocês vão ver o estilo de vida de Jesus, a forma com que Jesus foi trazido ao mundo, não teve interferência humana. Apesar dele vir de uma mulher, de uma virgem, não teve interferência, foi algo divino. E a Bíblia vai dizer de mim e de você que nós somos gerados em pecado. Você vê que Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas a Bíblia vai dizer que todos pecaram. Todo ser humano pecou. Então por isso Deus levantou Jesus, trouxe Jesus sem pecado, para morrer por aqueles que viviam em pecado, na prática do pecado. Então somente nele, Jesus, ele pode viver essa dimensão da presença de Deus. Vocês vão ver no Antigo Testamento, quando Moisés vai para o monte, vai orar, a presença de Deus não poderia ainda se manifestar na vida do homem. Então Deus se manifestou numa sarça. E vocês vão ver que a sarça ardia, fogo na sarça, mas ela não se consumia, porque Deus ainda não podia arder no coração do homem. Não tinha como Deus agir no coração do homem. Então Deus agiu numa árvore, porque a árvore é mais pura do que o homem. A árvore não tinha pecado. E Deus então manifestou o seu poder numa árvore. Agora nessa quarta dimensão, essa é a dimensão de Deus, irmãos. Essa é a dimensão de Deus, onde o Espírito habita na sua plenitude, é completa. A presença do Espírito, ela é completa, não falta nada. É algo surreal, irmãos. É como se tivesse duas pessoas em uma. Então nele habitou corporalmente, nele, no corpo, toda a plenitude da divindade. O poder de Deus era completo na vida de Jesus. Somente nele. Por isso, eu faço essa comparação com Ezequiel 47:5, que Ezequiel, ele fala, esse rio não tinha como passar. Ele não está falando de um rio de água, irmão, porque qualquer um pode nadar e atravessar. Ele está falando da plenitude da presença de Deus na minha vida e na sua vida. Em determinado texto, alguém vai clamar a Deus e vai falar: Senhor, não mais, não mais. O ser humano falando para Deus: Senhor, chega, não aguento mais. Porque a plenitude de Deus, ninguém aqui aguenta. Vocês observem bem, Moisés, que teve uma grande experiência com Deus, ele sobe o monte, vai orar a Deus para
passa 40 dias e 40 noites. Quando Moisés desce, ele desce com um véu sobre o rosto, porque ninguém conseguia olhar para Moisés por causa da glória de Deus. Mas ainda assim era limitado, porque era homem. Então era limitado, era algo de uma grandeza surreal, era algo assim, caramba, era demais, mas ainda é limitado. Então essa dimensão é para Deus, mas nós podemos, irmãos, chegar com a água pela cintura. Mas para a água chegar pela cintura, primeiro nós temos que entrar na água. Tem pessoas que não querem entrar na água. Entrar na água requer humildade, porque é o primeiro nível, começando pela humildade. Depois vai vir a alegria da presença de Deus na sua vida. E depois vai vir o que eu chamo de batismo com fogo. É passar pelo sofrimento, é começar a entender, é começar a viver as dores de forma digna. De forma digna, não é de qualquer forma, é de forma digna, é suportando as aflições. Se você alcançou esse nível, se você alcançar esse nível, você vai poder chegar e fazer como Paulo, o apóstolo, fez: posso todas as coisas dentro do plano humano, naquele que me fortalece. Dentro do plano humano, as pessoas vão olhar para você e você vai se tornar uma referência no plano humano. Por quê? Dentro do plano humano, você é um diferencial. Você não é uma pessoa comum, você não é uma pessoa normal. Dentro do plano humano, você é um extraterrestre no plano humano. Porque você passa por situações, você vive situações e se mantém íntegro e íntegra. Esse é o bull dessa questão. Não é passar de qualquer forma, mas é estar consciente do teu papel na hora da dificuldade. Irmãos, é algo surreal. Como as pessoas se afastam na hora da dificuldade. Como as pessoas... eu vou ministrar uma live sobre isso. É um tal de nego falar Deus falou quando Deus não falou nada. E a Bíblia adverte: ai daquele que falar que eu falei quando eu não falei. Isso não é brincadeira, irmãos. Isso não é brincadeira. Evangelho não é brincadeira. Evangelho é coisa séria. E não é o não crente que está brincando, é o crente brincando com as coisas de Deus. Então, qual é o momento que você requer ajuda? Quando tu está passando por sofrimento e por dor. Porque no momento da festa, você vai ter muita gente aí compartilhando com você. Quer juntar um grupo bom? Faz um churrasco. Faz um churrasco para você ver. Vem até quem você não convidou. Chama para orar. Tal dia tem oração. Você vai ver quantas desculpas você vai ouvir. Chama para cooperar. Precisamos de uma cooperação. Você vai ver aí nessa hora. Fala de brincadeira que você está precisando de algo. Você vai ver um monte se excusar. Então, irmãos, tem pessoas que são amigas do nosso sucesso. Você está realizando, você vai encontrar amigos do teu sucesso, mas não são seus amigos no momento de dor, no momento da crise. Então nós queremos pessoas que se manifestem no momento da crise. Estamos vivendo um momento, irmãos, o mundo está vivendo um momento, o mundo está em crise. E nesse momento as pessoas estão abandonando pessoas. Eu vi hoje uma figura do Dia das Mães.
Hoje todo mundo tira selfie com a mãe. Amanhã a mãe está isolada, sozinha lá. É só hoje. Todo mundo foto com a mãe daqui. Foto, minha mãe melhor do mundo. É melhor do mundo só hoje. É melhor do mundo só hoje. E eu vejo muita mãe que abandonou filho e nego postando foto como se fosse, não é. Nós temos que ser realistas, temos que ser verdadeiro. Não podemos mentir, temos que falar a verdade. Porque o que liberta as pessoas é a verdade. A mentira não liberta, a mentira escraviza as pessoas. E Deus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai para Ele se não for através da verdade. Então, Ezequiel, nesse capítulo 47, quando fala dos níveis de intimidade, ele deixa bem claro que o quarto nível é o nível de excelência. Esse é o nível que a plenitude habita corporalmente, toda a plenitude. Ser humano mortal nenhum suporta. Nós vamos explodir se isso acontecer. E Deus não vai deixar isso acontecer porque sabe que não temos essa capacidade. Quando Moisés clamou que queria ver a glória de Deus, Deus falou para Moisés: vou te colocar sobre uma penha, sobre uma pedra. Eu vou passar por ali. Vou colocar minha mão sobre ti. Me verás, se possível, pelas costas, mas a minha face homem nenhum viu e sobreviveu. Eu quero orar com você. Eu quero orar por você. Nós fechamos aqui esse quarto nível de intimidade com Deus. E quero falar para você, se você entrar na água e molhar o tornozelo, não faça que nem aquelas pessoas que vão à praia, a água está gelada, sai correndo. Não. Vá mais um pouquinho até o joelho, vai até a cintura. Porque Deus quer te levar a níveis maiores. Mas se você não suporta a água pelo tornozelo, como é que vai suportar pelo joelho ou pela cintura? Se você não suporta as coisas pequenas, como é que você vai vencer as coisas grandes? Se você não consegue matar uma formiga, como é que vai matar um gigante? Então, você precisa dominar as coisas pequenas para vencer as coisas grandes.